Fala, nação tricolor, hoje com menos empolgação na voz, porque não dá, estamos aqui com essa cara de luto, ela também vai participar. Gente, estou eu aqui, Laila Reis, mais uma vez pro Corneta Tricolor, vamos falar da eliminação do São Paulo e junto comigo está o Lucas, que fique bem claro que é Lucas, porque o Lucão pode voltar. Ave Maria, quanto mais eu rezo, quando mais eu rezo, mais a assombração me aparece. É incrível, né? É incrível. Eu não vou nem te chamar de Lucão porque atraiu. Nunca mais eu avisei, tava pairando uma energia negativa, eu avisei. Nunca mais eu te chamo de Lucão. Eu volto de avisar, fica por Lucas mesmo. E aqui do meu lado está o Global, que não está mais dodói. Estou de volta, espero que junto com a minha volta venham notícias melhores para o nosso São Paulo. Cara? Ele tava fora 0x0 com o Rosário, 1x, jogando bem. Ele volta e eliminação pro Atlético. Porra. Seria um sinal? Será um sinal? Não sou eu quem... Vamos saber pelo Cartola. Sem informar no Cartola, vamos Verdade. descobrir que o problema é o Caio. Segunda-feira vamos cobrar. É isso aí, Caio. Você tá na bermuda. Ou me agradeço. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo e depois sobre as últimas notícias do São Paulo, porque aí tem bastante notícia. O Diego Souza, que provavelmente vai pro Vasco, o Lucão, que provavelmente volte, Marcos Guilherme em final de contrato, enfim, tem muita coisa aí. Vamos começar do jogo, eu vou passar a bola pro Lucão. Bom, acho que o jogo começou de uma forma que eu acho que o mais otimista dos São Paulinos não imaginaria, né? Nossa. A gente tava em cima, já começou com o Petros perdendo uma boa oportunidade ali, num bom lance ali pela esquerda. Ele não tem aquele cacuete de atacante, né? Então não dá pra colocar... Ficou bem claro, né? Nesse lance, não dá pra colocar a culpa Se nele. tivesse dúvida ali, fica claro. Acho que começou até que uma escalação razoavelmente boa, né? Não foi aquele negócio retranqueiro. O Valdívia entrou de titular. No que saiu pra entrar o Valdívia no time? Uma escalação que eu acho que até que não dá pra contestar tanto. Você pode até falar, puto, o Petros de titular é um cara que não contribui muita coisa ofensivamente, por exemplo. Mas teve a adição do Valdívia no time titular, no lugar que teoricamente seria do Reinaldo, né? O Reinaldo tá machucado. Puxou o Militão ali pra esquerda, fazia terceiro zagueiro, hora fazia lateral esquerda. E aí o São Paulo jogou muito bem, pressionando. Valdívia fez uma grande partida, o Nenê fez uma grande partida. eu acho que o Lisieiro de novo. O Lisieiro, apesar, eu acho que o Jusilei foi muito bem também. Mas Ele é um cara regular. É um cara regular, o sempre Jusilei tá é... em alta. E outra coisa que ele representa a gente nas entrevistas também, né? Que no final ele falou que era inadmissível, aquele sentimento que o torcedor ele tava também. Ele então... transmitiu o que a gente tava sentindo. Exatamente. E a gente começou com uma proposta muito boa. Eu acho que esse tempo que o Aguirre teve aí pra treinar a pressão, marcação-pressão, funcionou. Porque muitas vezes a gente via o Atlético Paranaense tocando bola lá, mas ficando sufocado. O goleiro Santos mesmo dos caras, muitas das reposições dele, ele quebrava a bola adiante pro lateral. E aí a gente conseguiu o mais difícil, que era tirar a vantagem dos caras em uma... E ainda conseguimos ficar classificado por alguns minutos, Então, né? tirar a vantagem dos caras, quebrar essa vantagem deles em poucos minutos, né? Porque teve o quê? Uma diferença de 5 minutos do gol do Valdívia pro gol do Nenê? 5 ou 6 por O aí. estádio foi a loucura. Então, o estádio foi a torcida loucura. Foi abaixo. Eu até publiquei num texto lá na SPFC.net reclamando um pouco da torcida, que até um dia antes da partida tinha mais ou menos 15 mil. Chegou a quase 30, né? Foram 28 nos quebrados. E esses 28 estavam tendo o canto parecendo que tinha 40, tinha 50 A torcida pessoas. fez a parte dela. O Morumbi tava com um clima Você não muito pode favorável. reclamar, sim. Não dava pra reclamar. Mas aí, num lance de um acaso, não dá pra crucificar um menino nem nada. O Lisieiro foi tentar dar um carrinho ali pro corte. E aí eu quero que vocês deixem até nos comentários a opinião de vocês. Se vocês dariam esse pênalti ou não. A gente pode até falar, puta, dar um carrinho na área temerário. É uma eterna Só que discussão. assim, você Em tá Itaquera esse pênalti não seria marcado. Depende Com pra que lado. certeza, do adversário. Com Depende pra que lado. certeza. Mano, Porque, cara, E você ele tá foi dando- na garra, meu, porque ele queria a classificação, então você dá o carrinho, você vai até o final da última E bola. outra, o cara tá dando carrinho, você não tem como dar o carrinho com o braço assim, Então, cara. Você é deu um carrinho. regulamento muito E a bola discutível. não tinha como não bater no braço dele. Então eu não sei. É discutível, mas não dá pra crucificar o árbitro por causa disso. Até porque eu acho que Interpretativo. é muito mais defeito da regra ser assim do que o juiz, né? O juiz tá aplicando a regra. Quem faz a regra que tá errado. Vai entrar no naquele fim bola das na mão ou contas. mão na bola, aquela Exatamente. eterna discussão. E aí o São Paulo sentiu o gol, eu tava no térreo ali, eu consegui ver a reação do Aguirre, que já ficou meio puto bem na hora. O Rodrigo Caio também
não fez uma má partida, mas também não fez uma boa. Ele tava tá ali inseguro na com média. essas críticas que ele tá sofrendo. Tava inseguro, não tá numa fase muito boa. Talvez, acho que contra o Ceará já dava pra dar um descanso pra ele, né? Até pra sair um pouco da mídia, sair um pouco do foco. Até Sai porque essa a nuvem paciência nossa, como torcedor com ele, já tá acabando. É cada vez menor. Você vê o Rodrigo Caio, você já não tem aquela segurança de falar, não, o menino de hora baixa. Isso, você já não quer mais ver o nome dele ali na escalação, logo na entrada. Quando o clima não tá favorável, as coisas costumam não acontecer. E no segundo tempo, o São Paulo demorou pra voltar, essa é a grande verdade. O Atlético Paranaense voltou como se estivesse jogando no Paraná, lá em Curitiba. Dominou a partida. Dominou ali o comecinho do segundo tempo, fez o segundo gol numa jogada que vocês vão concordar comigo. Se você tem 3 volantes e 3 zagueiros, o cara não pode entrar na área, a bola não pode. Ô Sidão, você tem que sair do gol, cara. Você tem que sair do gol nos cruzamentos, não dá. Foi uma baita jogada, mas... Uma baita jogada, mas tá podia ter sido evitada. evitada. E aí você toma 2-2, a torcida, o clima da torcida vai lá embaixo. A empolgação, o time também psicológico vai por água abaixo. E daí eu acho que o São Paulo erra quando aos 5 minutos leva o segundo gol. E aí você tem mais 40 a 45, que como é decisivo, às vezes o juiz acaba dando mais 5 minutos, né? Você tem 45 minutos pra tentar mais um gol e levar pros pênaltis. E o psicológico abaixo total. Entregou o jogo, acabou o jogo ali. No segundo gol, podia encerrar a partida. Aí o Aguirre tentou algumas coisas diferentes, né? Voltou com o Diego Souza, eu imaginei ali que ele pudesse... Ele não entrou mal, ele conseguiu contribuir mais do que o Trellis. Né? O São Paulo tava jogando bem enquanto tava com 10, porque o Trellis era 1 a menos no campo. O Diego Souza, ele demonstrou mais vontade do que nas outras partidas, mas ainda assim, alguns lances muito displicentes. Teve um lance, Caio, você pode até me ajudar. Foi um lance que a gente conseguiu roubar a bola lá na defesa dos caras. O Diego Souza de costas pro gol. Impedido, ele recebe a bandeirinha bola. não deu impedido, ele tava de costas. Ele podia girar e bater no gol, mas não, ele dá rolou um pra tapa trás. na bola e perde a bola. Totalmente displicente. O Cueva também entrou, não conseguiu contribuir muita coisa. Mas aí o Cueva entrou faltando 10 minutos, né? O cara frio, o jogo pegando, não dá pra exigir muito nesse jogo. Mas enfim, o São Paulo fez uma boa partida, teve coisas boas a serem destacadas. Mas aí o meu ponto vai inclusive para um texto que eu também publiquei hoje no spfc.net sobre o Aguirre. Acho que numa noite de tantos erros, o maior acerto foi dele na coletiva e não exaltar nenhum ponto positivo dessa partida, porque qualquer coisa que ele falasse ia só como desculpa. Ia sair contra ele mesmo depois, ainda por cima. É um tiro que ia sair pela culatra. Então, foi um fracasso por ter aberto a vantagem de 2 gols. Acho que não só por isso, né? Eliminado em casa por um time de menor expressão. Mas o Atlético Paranaense tem um time qualificado. É um time que tem muito mais tempo de treinamento do que a gente, né? Um baita de um treinador. Aí é que tá a chave, tá no planejamento dos caras, né? No estadual eles colocaram o time B, enquanto o time principal tava lá treinando. E planejamento. A gente viu ontem que é sempre a palavra. E a tática do Diniz, ela precisa muito de treinamento. Então, o planejamento dos caras... Com razão, eles estão agora nas oitavas e a gente, mais uma vez, fica de fora da Copa do Brasil. E vamos tentar buscar a Sul-Americana. O time tá evoluindo, é claro. E acho que a gente tem capacidade de pelo menos passar do Rosário, né? E não é à toa que eles, assim, atuaram tão calmamente. Porque, assim, eles viraram não, né? Empataram o jogo com uma calma, tranquilidade. Quase viraram. Carleto na trave. O próprio segundo gol, se você olhar aquele lance, é uma tabelinha ali, perto da grande área, bem calma. O outro já tá perdido. Tem 7 defensores do São Paulo e um cara entrando sozinho. E uma tabela acontecendo, sim. A tabela aconteceu no meio de 4, assim, passou bonitinho e foi. Rolou com 7 pessoas. É inadmissível uma coisa dessas. Não dá nem pra descrever esse sentimento. Mas 3 pontos que eu vou falar. Primeiro eu quero saber sua visão no jogo. Eu concordo bastante com o Lucão, coisa que não é muito comum aqui no canal, na verdade. Com o Lucas. Chega de Lucão, pelo amor de Deus. Chega de Lucão. Por favor. Calma aí, deixa eu respirar. Bom, eu concordo com o Lucas, que não é muito comum aqui no canal, mas... Tá se tornando corriqueiro, sem concordar com ele. Só no Cartola que não, mas... Vamos tentar manter isso aí, mas eu acho que o São Paulo fez uma boa partida e a gente bateu de frente com um adversário muito bem treinado, com um treinador que tem uma filosofia importantíssima de jogo, que é valorizar a posse de bola, valorizar a efetividade. Os caras chegaram 4 vezes no ataque, fizeram 2 gols e deram uma bola na trave. São Paulo deu 8 chutes no gol pra mais... 2 gols e os gols perdidos no segundo tempo, que não tem desculpa nenhuma. E eu vou fazer uma crítica ao Aguirre aqui, porque eu, se fosse o treinador do São Paulo, quando eu tomo o primeiro gol do Atlético Paranaense, eu já voltaria depois do intervalo, sem o Petros ou então outro volante, mas na minha opinião eu tiraria o Petros, porque precisando do resultado, não tem como você jogar com 3 zagueiros e 3 volantes. O time
querendo ou não tava tão ofensivo quanto poderia ser. Se o Marcos Guilherme tivesse em campo, ou até o Cueva com mais tempo de jogo, o São Paulo poderia ter criado mais chances claras de gol. Eu teria colocado o Cueva no lugar do Petros. Exatamente. Não sei se o Cueva, mas às vezes talvez até o Marcos Guilherme pra dar velocidade Até no o lado próprio do Diego campo. Souza, cara. Sim. Entrando no meio recuado, botando o Trellis lá na área, o Diego Souza Exato. vindo de trás, poderia ter E o isso. São Paulo tira o terceiro volante com 30 minutos de jogo, 2-2, o jogo já perdido. Eu acho que o Aguirre demorou pra perceber isso, que ele quer insistir nesse esquema de 3 zagueiros, mas ele precisa perceber o momento certo de mudar e mudar a cara do time. Jogando contra o Atlético Paranaense em casa no Morumbi, o São Paulo tinha que fazer o resultado no primeiro tempo e bem manter no relativo. segundo. Mas é bem relativo. Assim, É relativo, mas você não concorda que 3 volantes não é um 3 time volantes, menos sim. ofensivo? 3 zagueiros não. 3 Até zagueiros porque- não. Eu não tô nem batendo na tecla dos Até zagueiros, porque é mais quando o volante atacava, o mesmo. Militão fazia a lateral esquerda Sim. e ficava Arboleda e Rodrigo Caio. Militão, que eu não sei se você concorda, pra mim fez uma péssima partida. Não concordo. Não concordo. Você Eu concorda? tô- Programação normal, Você né? concorda? Nessa daqui eu tô mais com o Caio de novo. Na hora que eu falei 3 pontos, você tirou as palavras da minha boca. Desde o momento que eu tava, vendo o jogo e assistindo e revendo os lances, eu xingava o Aguirre de uma maneira, porque logo no começo do segundo tempo, eu falei, como que você não mudou ainda esse time? Esse time tá pra trás, vai pra frente, você tá em casa, é decisivo, é agora ou nunca. Você só tem essa chance. O que o Petros tá fazendo aí? E você tem banco. O Diego Souza eu acho questionável, porque era o seguinte, na situação interna do São Paulo, o Aguirre já não queria mais o Diego Souza, ele não queria nem relacionar. Só que o Raí chamou o Diego Souza para conversar, trocou uma ideia e falou, vamos te dar uma segunda chance, você vai treinar mais, você vai ter outra chance. E aí o cara é relacionado e vai pro banco. Se o cara já não foi bem numa semifinal contra o Corinthians, que era aquela bola que ele tinha que ir pra cima, e ele não foi pra cima, eu não coloco ele de novo num jogo decisivo. Não importa se é pro meio, se é centroavante, não coloco. Porque eu já sei que o cara não é decisivo, ele tá inseguro e ele tá pressionado. Eu não vou de Diego Souza. Segundo, o Petro, você voltou do segundo tempo, você viu que o seu time levou um gol, o psicológico já tá abalado. Você tava ainda na vantagem, era 2-1, você já tinha que voltar trocando. Você tinha que voltar mandando na sua casa e indo pra cima. Tira o Petros e vai pra cima. Não importa o que você vai fazer, porque você tem 2 polivalentes em campo, que é o Liseiro e o Militão. Você tem uma infinidade de possibilidades com esses jogadores. Então, assim, plantel tem. O que faltou pro Aguirre foi se mexer e imaginação. Agora, ele quer Agilidade, fechar, né? Eu acho que ele não esperava também o Atlético tão incisivo no começo do segundo tempo. Porque o São Paulo toma o gol e o time tá desacordado. Mas devia esperar. Devia porque esperar, o resultado claro. tá levando pros pênaltis. Claro. Até então ninguém tava Exatamente. classificado ainda. Exatamente. Acho que não o tava maior classificado. defeito não foi nem não começou com o Petros, foi ter demorado pra se tocar e mexer, né? Mexer no time. A demora, ele tem que vir no segundo tempo e já trocar, porque a casa é nossa, o mando é seu, a torcida tá ali, você tem que mandar na sua A casa. necessidade pelo resultado era nossa. Exato, e aí eu discordo um pouco. Eu sei que você falou sobre, eles estão marcando mais em cima e tudo mais. Mas se você tem um esquema pra fechar a casinha, porque na teoria ele tinha 5 defensores, você tem um esquema pra fechar a casinha, o pênalti eu deixo passar, o Liseiro não anda com sorte. Ele não queria bater o pênalti contra o Corinthians, deu no que deu, e aí acabou que, embora ele faça belas partidas, acaba caindo nele o pênalti nessa partida. Não dá pra crucificar Não dá ele, né? mesmo, espero que o torcedor entenda isso. Agora, se você tem, na teoria, 5 defensores ali para a pegada, pelo menos de 5 a 6, e você vê que o segundo gol passa no meio de 7 jogadores, a tabelinha no meio de 4 e entra um pela diagonal sozinho. Então, assim, ou tá mal treinado. Mas a culpa não é do Aguirre nesse caso também, né, mano? É muito mais culpa dos caras lá dentro de que não tiveram O Militão tava perdido. O Militão não sabia se ele marcava lá na frente ou se estava dentro da área. Ele teve que correr atrás. E eu não acho nem que é mal treinado, acho que é um esquema ainda que tá em formação, Eu né? acho que a organização desse treinamento vem do treinador e do dia a dia do Mas cotidiano. aí você entra no planejamento. A gente volta lá na hora que tava falando do planejamento. O São Paulo é um time que tá constantemente em reconstrução. O Aguirre deve ter o quê? 1, 2 meses de Nem isso, nem às vezes isso, menos de 2 Então meses. ele ainda não deu tempo suficiente pra ele ter dado a cara dele no E ele time. quer implantar esse esquema de 3 zagueiros agora, né? Ele não começou com E essa não é ideia um desde o negócio, começo. Porque ele já chegou no mata-mata. exatamente. E não é um negócio que você consegue, eu quero hoje, amanhã os caras já estão assimilando a sua ideia e jogando. Então, acho que foi muito mais desatenção do que culpa do Aguirre. Importante o ponto esse que você levantou, porque já tinha gente pedindo a cabeça do Aguirre. Ah, pelo amor de Deus. E, gente, olha, estamos aqui há uma década, eu não vou contar Sul-Americana, embora eu dou uma zoada sobre a Florida Cup, eu não vou contar essas merdas desses campeonatos sem expressão. Estamos há uma década aqui sem conquistar nada, a Paulistinha virou Paulistão pra gente, porque virou desafio.
E aí vocês querem derrubar outro técnico, gente? O que vocês têm na cabeça? O Dorival Júnior, beleza, não era nem pra ter virado ano. Mas, meu, a Gui já acabou de chegar, deixa o cara ficar uns 2 anos. Eu vou te falar que tinha gente na arquibancada já pedindo a cabeça. E aí vai por quem? Me diz quem que esse cara vai contratar. Aí os caras vão botar o Luxemburgo. Ah, tem que botar o Luxa. Só pra uma ideia pra você, o torcedor que pede o Luxemburgo. Ele tá tão bem que ele vai virar youtuber. Aí vai virar youtuber. Ele vai virar youtuber agora. Vou convidar ele pra vir aqui. Agora, inclusive, professor, você é convidado aqui do Corneta, mas pra técnico de São Paulo, acho que não dá. De maneira Aliás, pra nenhuma. técnico de ninguém, né? Acho que já deu dele. Aí a gente pergunta pra ele o que ele acharia dele mesmo como técnico. E eu acho também seria engraçado. que apesar das 2 eliminações, né, no Paulista e na Copa do Brasil, São Paulo tá fazendo um bom trabalho até que com a Gui. É um time em formação, não é um time que vai estar pronto agora. Concordo plenamente. Tem um Brasileirão de 38 rodadas aí, vamos ver nesse campeonato Sul-Americana, que a gente tem muitas chances de passar contra o Rosário. Que é mais a cara do São Paulo, exato, inclusive. aqui no Morumbi jogando contra eles, a nossa força. O problema é o cenário, né? O cenário é horroroso. Um empate com gols aqui dá os caras, né? E aí a gente começa a lembrar do ano passado. O psicológico tem que ser muito trabalhado dos caras agora. Porque se você vem aqui, se toma um gol no começo, meu, vai pra acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Atlético. O time vai morrer em campo. Aí eu volto, que o psicológico do jogador tem muito a ver com a torcida. Porque se você vai lá, aí pede a cabeça do Aguirre ou pede a cabeça de quem for, você já tá pressionando um time que tá numa piora há uma década. Então, assim, de novo, igual a gente fez ano passado, a torcida vai ter que levar o clube nas costas, na minha opinião. Porque se esvaziar estádio, uma merda, você tá dando já pro adversário o jogo. Se for lá pra vaiar, porra, já tá em pressão. Pra piorar a situação. Só pra você ter uma ideia, tinha gente, o Diego Souza tava entrando. Já tava xingando. Conversar com a Gui antes de entrar no campo. Ah, bora, Diego Souza, que não sei o quê. Ah, mano, sem maldade. Mano, vai você, bota um pia. O cara nem entrou e você já tá... Ah, já tá xingando, eu quase arrumei. Como que o cara vai começar? Pelo amor de Deus. A gente tá correndo atrás do resultado, o cara vai entrar pra ajudar, o cara já tá botando uma pressão completamente desnecessária, não dá. Falando em Diego Souza, é quente. Diego Souza e o São Paulo estão negociando com o Vasco. Provavelmente o Diego Souza vai pra lá. O grande X da questão agora é o salário, que o Vasco, esperto, obviamente, queria que o São Paulo pagasse todo o salário do Diego Souza. E agora parece que vai ficar em torno de 70% pro Vasco, 30% pro São Paulo. Essa é a negociação que está em andamento. Vocês acharam precoce? Completamente. Eu acho um péssimo negócio pro São Paulo e pro Diego Souza, porque... Precisa ver a vontade dele, né? A vontade dele vai pesar. Exato, vai pesar. Mas acho que ele voltar pro Vasco é ele dizer, não dei certo no São Paulo, não vou render. E você desistir com 4 Mas aos 32 anos não deu certo pro futebol. Vou abrir mão. Acabou. E pro São Paulo, que fez um investimento de 10 milhões de reais no Diego Souza, mandar o cara embora, ainda bancar salário, não existe isso. Mesma coisa você contratar um cara e pagar salário e o cara não jogar. Que é o que vai acontecer, né? Se ele vai pro Vasco, se for pro Vasco, eu espero que não. Acho que dá pra recuperar o jogador ainda. Mas não sei. Ele não tá rendendo, mas mandar o cara assim embora agora não é o momento. E é algo muito contradizente, né? Ontem saiu a notícia que o Raí vai recuperar o cara. Aí um dia depois que foi eliminado, você já vai negociar, vai emprestar ele pro Vasco. E alô, Diego, se você tiver chance de jogar Libertadores, o Vasco já tá fora. Já não. Tomou uma traulitada quinta-feira agora pro Racing que, esquece Libertadores. Mas Diego Souza, Vasco e Libertadores são assim, não combina. Mas não assim, combina. Eu concordo completamente com o Caio, seria um erro muito... agora eu perdi a palavra. Infantil. Crasso. Não, é um erro infantil. Primário. Vamos lá. Crasso. Seria um erro muito infantil da diretoria bancar o salário, emprestar o cara por 4 meses. Seria um atestado de eu fiz burrice. Eu contratei o cara não deu certo, o cara quero ele fora. Mais um atestado, né? Ano passado a gente teve o Wellington Nem, Cícero. Quantos atestados essa diretoria Eu acreditei, passou? acho que uns 8 meses, né, Wellington Nem. Não, agora vai. Era igual o Wesley, né? Agora vai. O Wesley fazia um golzinho, fez um gol contra o Cruzeiro. Não, agora é redenção. Pensar que o Wellington Nem foi a grande contratação pra 2017. Não é? Mas aí é assim, quando a gente não pode crucificar a diretoria também, né? Não, Porque quando foi contratado, contratamos o Wellington Nem, o cara pareceu ser um bom negócio, mas quando o cara entrou a mesma coisa com o Diego Souza. Contratamos o Diego Souza, vai jogar que muito. chegava pro lugar do Prato, né? Que também não foi uma grande coisa aqui no São Paulo. Imaginava que o Diego Souza poderia ser melhor. Eu dizer Gilberto mesmo. Não, eu sinto saudades do Prato também. Tudo bem, ele tem que se fuder onde ele tá, no River Plate lá, ele tá mal pra caramba, mas eu sinto saudades do Prato, confesso. Eu prefiro o Gilberto naquela época, acho que teve menos chance.
Só mudando um pouquinho de assunto, de tanto que eu brinco com o Lucas e chamo ele de Lucão, acabei atraindo porque as palavras têm O poder. que eu avisei ontem? Tá trazendo uma energia negativa aqui e tudo mais. E trouxe uma nuvenzinha pro Morumbi, o Lucão, que foi pro Estoril, acho que era o nome desse, né? Só atuou 8 vezes, ele que dizia que tinha mercado na Europa, que não tava certo, não era valorizado aqui pela torcida. Enfim, atuou apenas 8 vezes. Tá em final de contrato, daqui 1 mês e meio mais ou menos finaliza o contrato de empréstimo. E daí o empresário dele tá meio que desesperado. Onde que vai enfiar o Lucão? Porque senão ele vai ter que voltar pro São Paulo, que ainda tem contrato com o São Paulo. Então vocês imaginem que a situação já está ruim e o Lucão ainda pode pintar. Tem que avisar o Aguirre que pra não pôr ele no clássico. Eu acho que o único alento é que mesmo que ele venha, ele não vai jogar nenhum jogo, não vai nem ser relacionado, vai treinar será? separado. Não é possível. Que a Porque gente assim, hoje vai estar falando em Lucão no São Paulo. Mas ele vai titular no próximo jogo. Não, Aí eu peço a cabeça do Aguirre. Eu vou ter que te lembrar o seguinte, teve o 6x1 e eu coloco aí no 6x1 os 3 gols na conta do Lucão, né? Aí depois, no ano seguinte, a gente teve 2 clássicos contra o Corinthians, nos 2 ele foi titular. Deu assistência pro Lucas. Deu assistência pro Lucas naquele Então, Itaquera. Ele deu assistência pro atacante. Esse é o Lucão em clássico. Então, Lucão e Denis. Meu Deus do céu. muda o técnico, ninguém avisa o técnico que o Lucão é ruim em clássico, Não, o cara vai lá e coloca acho ele. que o Aguirre deve saber que o Lucão é horroroso. E se vier, vai ficar aqui no São Paulo só por transição, esperando algum negócio, algum empréstimo de Eu acho que o novo. sonho do Lucão é jogar no Corinthians. Talvez. Sinceramente. Ele dá assistência pro Lucas, ele dá um corta-luz pro gol do Gabriel. Só faltou lá. gol contra. A bola bate na trave, não. Deixa eu passar. Na aqui, a bola próxima, não se ele vem quer, ele no faz. Só faltou gol contra, né? Entra de novo, ele faz. E não há nada ruim que também não possa piorar. Outro que pode estar indo embora enquanto um chega, o outro vai. E ainda no mesmo mês é o Marcos Guilherme. Tá aí um imbróglio. Inclusive falei no último vídeo de notícias e vou falar no próximo. Tá aí um imbróglio com o Atlético Paranaense. Tinha apalavrado que iriam renovar o contrato, mas quando tá apalavrado é complicado, né? Porque nem sempre a pessoa cumpre a palavra. Confiar na palavra do Mário ou Mário? Mário. Né? Se confiar na palavra do Mário César Petralha, do Atlético Paranaense, é um pouco infantil, né, Leandro? Tá tirando. Pois é, e pode ser que o Marcos Guilherme vai embora, vai fazer falta pra compor elenco Com certeza. muito. Pra compor elenco, sim. Com certeza, mas como titular eu acho que ele, apesar dos bons jogos no ano passado, esse ano ele deixou bastante a desejar. Ah, e tem o Everton também. Tem o Everton chegando, mas eu acho que também é mais um erro da diretoria do São Paulo. Como é que você faz um negócio, traz um jogador emprestado, e aí você a palavra que vai renovar por 6 meses não coloca isso no papel? Aí vai chegar agora o Atlético Paranaense tá lá, tá no papel que é só até julho, vai ficar só até julho. E o cara vai embora sem o São Paulo poder dizer nada. Obrigada pela vitrine, vamos mandar pra Europa Exatamente. e ganhamos dinheirinho em cima de vocês. Não deixa de ser canalice dos caras também. Não, Ah. isso sim, mas também Aí vai inspirar fica a aquele- bondade dos Fica caras. aquele tal de acordo de cavalheiros que na hora que Nós o vamos interesse ver, dos não caras rola. subir, foda-se. Mas olha, o dinheiro não quer saber, o futebol é assim, ele muda e vai. Mas acho que ele não tem quer grande saber. mercado na Europa, não. Ele não foi bem no Dinamo Não foi Zagreb, né? bem. É que a grande questão é que assim, se ele fica lá, ele não tem mercado na Europa. Mas se ele vem pro São Paulo e atua, ele tem mercado na Europa. É, porque o Mas São Paulo essa vende, é a- São Paulo vende exato. bem, como, São o São Paulo Paulo é não vai vitrine. vender ele, mas os europeus olham bastante pro São Paulo. E como ele atuou aqui, o Atlético É. Paranaense falou, valeu, No obrigado. Atlético ele não vamos atuou lá. mais, isso é certeza. Não, Ele não joga. tem mais clima. É como se Nem fosse- ele, nem torcida, nem diretoria. É como se querem fosse o que ele Dagoberto jogue. naquela época. É. O Dagoberto não tinha e o Marcos Guilherme também não tem o mínimo clima para jogar no Atlético Paranaense. A ideia é, ou se não vender pra Europa, vender pra outro time no Brasil. No Brasil ele tem mercado. Tem. O Brasil ele tem mercado. Pra jogar também. num time do Rio aí, no Botafogo, E até no é Flamengo da incrível vida, como o cara. Atlético Paranaense tem um rancor do São Paulo, né? Ah, Só basta o jogador vir pra cá que vira odiado pela torcida Por que inteira. será? Inclusive essa camisa que eu Por tô que usando, será, né? essas 4 estrelas aqui, a quinta foi contra o Atlético, né? Do Atlético. Saudações aí pro Ontem eles Atlético. eliminaram a gente, infelizmente, mas a grande rivalidade entre São Paulo e Atlético vem do 4x0 da Libertadores, o jogo no Beira-Rio. Então, o jogador veio aqui, ele já passa a ser odiado por todo E mundo que vamos torce falar pro a verdade, Atlético. né? Os caras estavam no estádio de Lego lá, tava subindo ainda aquela arena. 4x0 fora o baixo. Cara, eu não quero nem falar sobre isso, porque assim, eu não ando mais vivendo de passado, não. Eu ando vivendo eu bem vou- triste. eu só vivo Isso, do passado. isso é o que o São Paulo tá lembrando. Vamos lembrar de 12, 13 anos atrás. Eu tenho que né? viver de vamos- passado. vamos Pra lembrar mim foi assim. ontem a Libertadores. Comemorei faz pouco tempo. Pra mim foi ontem. Inclusive, happy hour depois aqui pra comemorar o tri da Libertadores. Da Libertadores. Inclusive, final do ano agora tem Liverpool, hein, lá no Mundial.
Vamos relembrar porque São Paulo de hoje não tá nos dando nenhuma alegria. Pra finalizar com um assunto bom, porque, porra, né? Vamos combinar que não tem Esperamos nenhum, que né? seja Será bom, que né? tem? Só falta da zica nesse assunto. O Everton já está no bid, estreará contra o Ceará domingo, é o que tudo indica, né? O Aguirre falou depois na coletiva após jogo ontem que se ele fosse pro bid, provavelmente ele entraria contra o Ceará. E aí, bom, como já foi eliminado, eu acho que não vão poupar ninguém contra o Ceará, Nem não tem tem por que desculpa. poupar, né? O Sidão, inclusive, falou que agora Brasileirão é obrigação. Eu tô cansada dessa frase, que tudo vira obrigação e nada se conquista. Mas eu achei legal por parte dele, tocou no Sidão, achei legal a entrevista que ele deu. Aliás, ele foi um dos poucos, né, a dar a cara pra dar entrevista. Foi ele e o Se Jusilei. não, acho que ele e o Jusilei apenas. Que ele falou que não adianta mais, porque o time tá em evolução. Isso aí já é óbvio. Evolução tem que estar sempre. Tem não que, é tem que ponto positivo, vencer. tá em E é isso evolução. aí, Sidão. A gente tem que vencer e tem que dar a resposta imediata já. É no Castelão o jogo, né? Castelão. Já no Castelão contra o Ceará nessa próxima rodada aí. Que dá pra entender quando eles falam que o time tá em evolução, e o time tá sempre em evolução, é porque tem um técnico novo, aquilo que a gente já Jogadores discutiu. novos. Então, estamos começando a entender a nova filosofia, o novo treinamento, o jeito de marcação, Exato. enfim. Só que como chegou em mata-mata, chegou nessa fase, eliminações Então ainda precisa de tempo. Agora vamos ver no dia 9 de maio, a volta aqui contra o Rosário Central, o que nos espera. E, por Até favor, lá, colocar 60 mil, né? Só nesse jogo. eu acho. 60 mil no Morumbi, os caras vão sentir a pressão. Isso que é obrigação. Vai ser um horário Isso. melhor, né? Ontem a gente teve um problema de logística também, teve protesto Que aqui horário de jogo, hein? próximo do 7h15. Palácio dos Bandeirantes, Teve gente 7h15. entrando depois, né? Exatamente, vai ser um horário melhor, vai ser uma circunstância melhor, a fase a gente vai estar progredindo cada vez mais, então acho que contra o Rosário vamos ser peça fundamental aí para a classificação de São Paulo. Então entre 50 e 60 mil tem que ter obrigatoriamente. Mínimo 50. A gente tem que fazer uma noite de Libertadores na Sul-Americana, essa é a verdade. Sul-Americana vai virar nossa Libertadores, até porque a gente gosta de título internacional. Leva pro Japão né? também, Não hein? é? Uma Vai coincidência. lembrar que a Sul-Americana dá vaga pra Libertadores. Para não ficar Então, ó. penando lá pra entrar numa pré-Libertadores fim de ano, então Sul-Americana é o caminho Que vai mais curto. penar, né, Lucas? Vamos penar, vamos falar a verdade. Então vamos pelo caminho mais curto que é a Sul-Americana, que dá título, dá dinheiro e leva a gente pro Japão. Eleva um pouco nossa moral, falar que é bida sul-americana. Tem gente aí que nem tem, né? Poucos times tem, é o São Paulo, o Inter e a Chapecoense, né? É. E se a gente fosse bi, seria o time brasileiro com mais títulos Mas sul-americana. sul-americana, que moral, hein? Título internacional é com nós, né? Então vamos pro Morumbi. Então bora combinar, tá combinado, hein, galera? Sul-Americana, bora lotar o estádio no Brasileirão. Já vamos lotar também, pra lá no final não ter que lutar contra rebaixamento. Já vamos fazer a nossa parte. É de Chega de brigar verdade. por rebaixamento. Pelo amor de Deus mesmo. Gente, vamos finalizando por aqui, porque se deixar a gente fica falando, remoendo as mágoas, chorando as pitangas. Daqui a pouco a gente tá chorando aqui no canal. Falta tiver fora, fazer- ó, cara, né, a gente gente? vai botar uma bancada aqui com alguns drinks aí, né? Os negócios Pra gente afogar a bebendo, pitanga, e aí olha. Ficar um pouquinho mais felizinho, né? Vamos ver pro próximo, né? Quem sabe? Alô, Jack Daniels, patrocina nós. Tô mais escola. Deixa o seu tchau. Bom, São Paulo melhor e boas notícias e até o próximo vídeo. Esperamos que eu não tenha morrido do coração até lá. Lucão não, Lucas. Lucão jamais. Já deixa de Lucão pra lá. Bom, é isso então, galera. Infelizmente trazendo mais notícias aqui, com exceção do Everton que tá no bid. Vamos torcer pra que É a seja uma única boa boa contratação, que dê certo, que vingue, né? São 3 anos de contrato, então tem tempo aí pra jogar e tudo mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você for novo. E deixa aqui nos seus comentários a opinião construtiva e tudo mais, né? Eu não tô de short rosa dessa vez. Mas continua. Você me dá licença? Os caras falam de short do meu relógio vermelho. Eu vou dar aqui, o editor, me ajuda se estiver desfocado. Olha o que é esse relógio. Tá pegando aí? Acho que não vai pegar, mas. Tá Agora pegou. É do São Paulo, então pelo amor de Deus, né? O que tem a ver a cor, mano? Pelo amor de Deus. Seus corneteiros. Seus corneteiros, vocês estão cornetando no lugar certo, que o nome do quadro é Corneta Tricolor. Eu também vou deixar o meu tchau. Vou gravar agora o Laila Responde, que sobe logo em seguida. Grande beijo Até pra mais, galera. vocês. Falou!